Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre. No final vamos fazer a apresentação da revista nova, das lições novas que vamos estudar a partir do próximo domingo. Você que ainda não adquiriu a sua revista, procure a livraria missionária do pastor Hermínio e adquira a sua revista da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje fala sobre a volta de Jesus. Lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Diz aqui Tito, capítulo 2, versículo 13, que estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que você está aguardando, meu irmão? O que é que você está aguardando, minha irmã? Ah, pastor, num dia como esse, num período como esse de pandemia, eu estou aguardando na fila para saber qual vai ser o dia da minha vacinação. Tudo bem, é uma espera lógica, compreensível, e todos nós devemos sim esperar este dia, esta hora, este momento, e é muito bom. Nós aguardamos dias melhores na economia, nós estamos aguardando dias melhores em todas as áreas da nossa vida. Tudo isso é muito bom, é muito importante e devemos sim aguardar mesmo dias melhores. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos da terra, vivemos aqui neste mundo e nos preocupamos com as coisas aqui do dia a dia e nós agimos no dia a dia para as coisas melhorarem e esperamos melhora em todas as coisas. Mas a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa é com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E não é uma esperança qualquer. Não é uma utopia, não é uma espera qualquer, mas a Bíblia diz aqui em Tito 2:13, no nosso texto áureo, que é a bem-aventurada esperança, ou a bendita esperança. É uma esperança mais do que feliz. Nós temos mais do que razões para esperar a volta de Jesus. Então, todo crente, ele aguarda a volta de Jesus, ele aguarda aquele dia glorioso em que ele partirá para a eternidade ao encontro do Senhor. Então isso é glorioso. A verdade prática da nossa lição diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Assim como Deus revelou na Bíblia que enviaria o Messias, assim como Jeová falou no Antigo Testamento que Jesus viria, na sua primeira vinda, e de fato veio. A Bíblia diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Ele fez a expiação pelos pecados do mundo inteiro. E ele disse que ele voltaria para o céu. Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu voltar. Assim como Deus tinha prometido que Jesus viria na primeira vinda, também a Bíblia garante, Jesus também garantiu que voltaria outra vez. Então nós, como crentes em Jesus Cristo, que cremos na Bíblia, cremos na revelação da palavra de Deus, temos certeza que Jesus virá de novo. Jesus virá de novo arrebatar o seu povo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, essa expectativa da volta de Jesus, ela faz com que a gente tenha essa visão do futuro, essa visão do céu. Faz com que a gente não enxergue apenas para as coisas deste mundo. A Bíblia diz lá em Colossenses, no capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, e não as que são aqui da terra.
O crente que está aguardando a volta de Jesus, o crente que está ligado na videira verdadeira, ele está ligado no céu, ele está ligado no alto, nas mansões celestiais. E a convicção de que Jesus virá a qualquer momento arrebatar a sua igreja, a qualquer momento levar o seu povo para a glória, isso impacta nas nossas vidas. O povo pentecostal, as igrejas pentecostais têm uma noção, têm uma expectativa muito forte da iminente volta de Jesus. Pregamos que Jesus virá em breve, Jesus virá a qualquer momento arrebatar a sua igreja. E esse senso de urgência, essa expectativa que vai acontecer esse evento de surpresa a qualquer momento, isso nos motiva a cada vez mais evangelizar, ganhar as almas para o reino de Deus. Isso nos motiva cada vez mais a viver uma vida de santidade. A expectativa da volta de Jesus, ela nos motiva para que a gente viva uma vida de fidelidade ao Senhor e possamos estar preparados. Não como as virgens loucas que não tinham azeites nas suas lamparinas, mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, que servimos ao Senhor, estamos como que as virgens prudentes, com azeite de reserva nas suas lamparinas e aguardando a trombeta soar e dizer: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Glórias ao nome de Jesus. Nós aguardamos e esperamos muitas coisas boas nesta vida, mas a nossa maior esperança, a nossa bendita esperança é a volta de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, essa expectativa da volta de Jesus tem aumentado muito nos últimos anos, tem aumentado muito nos últimos tempos, porque a Bíblia diz que vários sinais aconteceriam antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, Jesus mesmo profetizou e disse que ia acontecer terremotos em vários lugares, guerras e rumores de guerras no mundo inteiro. Jesus profetizou que haveria apostasia. Quantas pessoas têm apostatado da fé? Quantas igrejas têm abandonado a fé? Quantas igrejas e quantos crentes só tem capa de cristão, só tem rótulo de reino de Deus e de igreja, mas já apostataram da fé? A Bíblia diz também que haveria pestes em vários lugares e vivemos uma pandemia, uma peste de um vírus que está assolando o mundo inteiro. E nós vemos todos os sinais que antecedem a vinda de Jesus já têm se cumprido. Não estamos esperando que se cumpra mais nenhum sinal que nunca se cumpriu. Todos os sinais previstos que antecedem o arrebatamento da igreja, que antecede a volta de Jesus, já têm se cumprido. E nós temos que estar preparados, temos que estar atentos, porque Jesus em breve virá. Glória a Deus. O tópico 1 da nossa lição diz que breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. A segunda vinda de Jesus é uma verdade ensinada em toda a Bíblia, com abundância de detalhes nos evangelhos, como também nas cartas paulinas. Essa segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas etapas. A segunda vinda de Jesus a este mundo se dará em duas etapas. Na primeira etapa, nós chamamos de arrebatamento da igreja, conforme está revelado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e 7 anos depois, nós vamos ter a segunda etapa da segunda volta de Jesus, que é a manifestação de Cristo em glória. Então Jesus, ele virá a qualquer momento, de surpresa, arrebatar a sua igreja. E não pense, meus irmãos, que vai ter algum aviso. Não pense que vai ter alguma santa convocação do céu, chamando todos os crentes para ir para a igreja orar, para poder estar esperando que Jesus vai vir daqui a 1 hora, vai vir mais tarde, vai vir neste dia. Não vai ter nada disso.
Jesus disse que ele viria como um ladrão da noite. Nós não sabemos, Jesus falou, se o dono da casa soubesse a que dia e que hora viria o ladrão da noite, ele se prepararia, estaria atento. Se prepararia e estaria atento. Assim também ele chegará de surpresa. Ele chegará de surpresa e ele virá arrebatar a sua igreja. Ah, pastor, mas antes de Jesus vir, ele vai mandar um avivamento, um fogo muito grande na igreja. Aí todo mundo que estiver desconcertado vai se consertar, vai ficar todo mundo bonitinho, preparado para o arrebatamento. O fogo já caiu na igreja desde o dia de Pentecostes, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que opera maravilhas. Deus já tem levantado igrejas e pessoas cheias do Espírito Santo. Do mesmo jeito que existem igrejas mortas, do mesmo jeito que existem igrejas apóstatas, crentes desviados, mas Deus preservou os 7.000 que não se dobraram perante Baal. Tem igrejas avivadas, tem igrejas cheias do poder de Deus, tem crentes cheios do Espírito Santo, que não estão embaraçados com as coisas desta vida, mas estão aguardando a bendita esperança que é a volta de Jesus. Então Jesus virá a qualquer momento arrebatar a sua igreja para nos levar às mansões celestiais. E logo após o arrebatamento vai ser contado um período de 7 anos de acontecimentos aqui na terra, chamado de grande tribulação, a 70ª semana que profetizou Daniel, um período de 7 anos no qual vai haver a chamada grande tribulação. Vai ter o governo do anticristo e vai ter todos aqueles juízos de Deus anunciados lá no livro do Apocalipse sobre toda a terra. Mas depois desses 7 anos, depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, Jesus virá do céu com os anjos e com a sua igreja. Glórias a Deus, se manifestará de forma visível, conforme está escrito lá em Apocalipse 19, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá do céu em glória, aleluia, e com o esplendor da sua vinda, e com o sopro da sua boca, ele lançará vivo o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, julgará as nações, executará juízo sobre as pessoas que rejeitaram a Cristo durante a grande tribulação e implantará o seu reino milenial aqui na terra. Glórias ao nome de Jesus. Então, a segunda vinda de Cristo inclui o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. No arrebatamento da igreja, todo olho não verá a Cristo. A igreja subirá aos céus ao encontro do Senhor nos ares. Jesus não pisará aqui na terra. Mas na manifestação de Cristo em glória, no final da grande tribulação, quando Jesus já vier com a sua igreja glorificada, aleluia, a Bíblia diz que todo olho o verá, aleluia. Tópico 1.2, uma promessa de Jesus. Jesus prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João capítulo 14, versículos de 1 a 3, nós já citamos aqui estes versículos. Jesus tinha dito aos discípulos que ia morrer, ia ser crucificado, ia voltar para o céu, ia ressuscitar, ia voltar para o céu. Os discípulos ficaram tristes porque Jesus ia morrer, iam perder a companhia de Jesus. Mas Jesus disse a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, aleluia. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus é o noivo da igreja, a igreja é a noiva de Cristo, e Jesus almeja o dia desse casamento glorioso que ocorrerá logo em seguida ao arrebatamento da igreja. Vamos para o céu, para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. É um evento que narra a ascensão de Cristo.
E logo ali, naqueles momentos finais, antes da volta de Jesus para o céu, no Monte das Oliveiras, de frente à cidade de Jerusalém, os discípulos perguntaram no versículo 6, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os discípulos estavam com a visão terrena, os discípulos estavam pensando num reino terreno, talvez estivesse ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. O povo de Israel rejeitou a Cristo. O povo de Israel não reconheceu Jesus como Messias. O povo de Israel estava com uma visão muito terrena, não estava com a visão espiritual. O povo de Israel com a visão terrena só esperava um Messias político, um Messias revolucionário, um Messias que viria e ia destruir o sistema, ia acabar com tudo, ia fechar com tudo, ia acabar com o poderio romano, ia livrar o povo da opressão do Império Romano, e ia estabelecer um reino forte e poderoso e tal, que ia esmagar os seus inimigos. Essa era a mentalidade dos judeus da época de Jesus. Por isso que eles não reconheceram Jesus como Messias. A Bíblia diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles rejeitaram a Cristo porque só pensavam nas coisas terrenas. Ao invés de pensar no reino de Deus, estavam pensando apenas nas coisas terrenas. E a gente precisa, irmãos, ter cuidado com essas coisas. Nós não podemos perder a visão celestial, porque aquele que milita no reino de Deus, na obra de Deus, não pode se embaraçar com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glórias ao nome de Jesus. Nós não podemos, meus amados irmãos, cair na conversa fiada de acreditar que os homens, que as ideologias políticas, que os partidos políticos, que os líderes políticos vão fazer para nós aqui e agora aquilo que Cristo prometeu que faria no reino milenial aqui na terra. Temos que ter cuidado, porque um dos sinais dos fins dos tempos, um dos sinais que antecede a volta de Jesus, Jesus falou, surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Falsos cristos aqui são falsos messias, são movimentos messiânicos, são movimentos liderados por líderes messiânicos, que surge, que aparece aí, que se coloca como salvador da pátria, como paizão, que vai resolver todos os problemas do mundo, mas são impostores, não são pessoas enviadas por Deus, são pessoas impostoras que querem tomar o lugar de Cristo. Aquilo que o Evangelho fala e promete para o fim dos tempos, para o âmbito escatológico, para o reino milenial, as ideologias políticas, os líderes políticos messiânicos populistas querem oferecer aqui agora. Eles não têm capacidade de entregar aquilo que promete. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa bendita esperança é a volta de Jesus, porque quando Jesus vier em glória com a sua igreja glorificada, ele vai estabelecer o reino milenial aqui na terra, e aí outra vez verás a diferença entre o justo e o ímpio, nascerá o sol da justiça. A justiça social, a igualdade social, tão almejada pelos partidos políticos e pelas ideologias políticas, que eles prometem para que agora, isso só vai ser possível quando Jesus vier reinar aqui na terra, porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã, não dê a sua vida por nenhuma ideologia política. Pregue o Evangelho, creia no Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Fomos chamados para levantar a bandeira do Evangelho, fomos chamados para anunciar a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O dia e a hora dessa bendita esperança, ninguém sabe, somente Deus, que é onisciente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só Deus sabe qual vai ser o dia e a hora que Ele virá para arrebatar a sua igreja.
Glória a Deus. Aí a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. A capital do reino de Deus aqui na terra, no milênio, vai ser Jerusalém, mas Jesus vai ser rei de toda a terra. Jesus não vai ser rei somente daquela faixa de terra muito pequenininha, onde hoje é o estado de Israel. Jesus vai reinar sobre toda a terra. O trono dele vai ser lá, mas ele vai reinar em toda a terra. E a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Tópico 1.3, o dia se aproxima. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Já falamos sobre isso no início da nossa aula. Todos os sinais que antecedem a volta de Jesus, que é profetizados na Bíblia, já têm se cumprido. Apostasia, abandono da fé, esfriamento espiritual, falta de amor, falta de fé, guerras e rumores de guerra, ódio, intolerância, terremotos, pestes, pandemias em vários lugares. Tudo isso são sinais que antecedem a vinda de Jesus. Então nós não estamos esperando sinais. Nós não estamos atrás de algum sinal que ainda falta para Jesus vir. Não estamos esperando por isso. Estamos já aguardando a volta de Jesus. Ele virá a qualquer momento. Virá de surpresa. Em um dia e uma hora, no dia D e na hora H, marcado por Deus, marcado pelo Pai, Ele virá arrebatar a sua igreja e temos que estar preparados para este momento. Glórias ao nome de Jesus. O crente fiel, ele vive preparado, ele vive na expectativa da iminente volta de Jesus. Não deixe, meu irmão, para se preparar amanhã. Não deixe, minha irmã, para se preparar depois. Esteja preparado hoje, esteja preparado agora, porque nós não sabemos qual é o dia nem a hora que a gente vai partir para a eternidade. É por isso que diz o tópico 2 da nossa lição, a necessidade de vigilância. Entendemos como vigilância o ato ou o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Então, nós, irmãos, somos exortados à vigilância. Muitos sermões proféticos de Jesus, proferidos nos capítulos 24 e 25 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas, as demais revelações escatológicas nas epístolas ditas pelos apóstolos. Quando a Bíblia fala de escatologia, sobre volta de Jesus, o maior objetivo não é satisfazer a nossa curiosidade de revelar detalhes do que vai acontecer, como vai acontecer. O objetivo não é matar a nossa curiosidade, mas o objetivo de Deus, com essas revelações bíblicas, é alertar o seu povo para estar atento, para estar vigilante. Mateus 24, 44, Jesus disse: assim vocês também precisam estar preparados. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, meu irmão, não espere aí que Deus vai mandar um fogo grande na igreja. Deus vai mandar um avivamento grande na sua igreja, na sua congregação, na sua cidade, para preparar o povo para a colheita do arrebatamento. Não vai existir isso. Existe fogo do céu, existe Pentecostes do céu. O Espírito Santo nunca deixou de operar na igreja. O Espírito Santo nunca deixou de operar no meio do seu povo. Quem é lenha seca vai pegar fogo. Quem está preparado vai receber o fogo do avivamento. Já está avivado. Glórias ao nome de Jesus. Mas infelizmente muitos vão ser pegos de surpresa, porque muitos estão desapercebidos. Então a Bíblia nos exorta a sermos vigilantes. Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Essa era também a preocupação do ensino dos apóstolos. Também eles ensinavam essa preocupação com a vigilância, de nós estarmos
preparados. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 10, Pedro disse: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Vai ser de surpresa. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Jesus virá de surpresa, então fique preparado, fique vigilante, esteja atento. Mas Jesus não vai vir nesse ano não, só vai vir no próximo, mas fique preparado. Você pode ir também a qualquer momento, ninguém sabe do dia de amanhã, se a gente vai estar vivo, se a gente vai morrer. E triste coisa é alguém morrer sem Jesus. Não parta para a eternidade sem Cristo, porque a coisa vai ficar feia para você, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem preparados. Lucas capítulo 21, versículo 34 e versículo 36, diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado, presta atenção, irmãos, isso aqui é para a igreja, Lucas 21 e 34. Lucas 21 e 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Tenha cuidado para não encher o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia não venha sobre vocês inesperadamente. Você que só está preocupado com as coisas deste mundo, você que só está preocupado com as coisas desta terra, vive se embaraçando com negócios desta vida, preterindo o reino de Deus e colocando o reino dos homens em primeiro lugar. Tenha cuidado, não encha o coração de vocês de libertinagem, nem de bebedeira e nem das preocupações desta vida, porque a volta de Jesus vai pegar você de surpresa. Versículo 36, estejam sempre atentos, orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Então, a advertência bíblica é essa: temos que estar atentos, temos que estar preparados, temos que estar ligados nos céus, porque Jesus virá a qualquer momento. Agora, irmãos, tenhamos cuidado com os alarmes falsos. Tenhamos cuidado com a escatologia aterrorizante. Tenhamos cuidado com as fake news. Estamos vivendo numa era de muita fake news. O diabo é o pai da mentira. O diabo nunca se firmou na verdade e nunca se firmará. O diabo nunca se converterá, porque inventar mentira e espalhar mentira, isso é da natureza dele. E ele usa pessoas, usa seus instrumentos para produzir e espalhar mentiras e fake news. Tenhamos cuidados, porque dentre muitas fake news que têm surgido e surge todo dia, tem aquelas fake news relacionadas à volta de Jesus, marcando o dia e a hora da volta de Jesus, dizendo que fulano e beltrano vai ser o anticristo, é isso, é aquilo outro. Tenha cuidado, vamos ficar somente com o que revela a palavra de Deus. Cuidado para não ficar inventando. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Jesus e caíram do cavalo. Depois tiveram que inventar uma outra mentira para poder justificar o fato de Jesus não ter vindo naquela hora. Existem aí duas religiões, duas denominações cristãs bastante conhecidas, que não vou citar o nome aqui, mas que surgiram
marcando a data da volta de Jesus para determinado dia, e Jesus não veio, e depois inventaram uma mentira, saíram pela tangente, né? Uma justificativa. Jesus não veio aqui na terra, mas ele veio para entrar no santuário celestial, e não sei o que, e blá blá blá, e blá blá blá. Infelizmente, muitas pessoas creram e ainda creem nessa fake news. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, mas só Deus sabe o dia e a hora. Deus sabe, Deus não se adianta e Deus não se atrasa, mas Ele virá no dia determinado por Ele. Agora Pedro, ele diz, olha, Deus não retarda a sua promessa, Ele virá. Agora, Ele não veio ainda, porque está dando tempo para você se arrepender. Deus é longânimo, é paciente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. Mas Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Tem pessoas que têm um coração muito duro e não se arrependem. Deus fala de um jeito, Deus fala de outro. Deus fala de muitas formas, mas Ele continua com o coração duro. Não se arrepende, mas Deus é longânimo. Agora, a longanimidade de Deus tem limite. Chega um momento, chega um dia que vem o juízo de Deus. E a Bíblia diz que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Porque aqueles que têm mais conhecimento da revelação de Deus serão mais cobrados. Quanto mais a gente tiver conhecimento das coisas de Deus, maior é a nossa responsabilidade diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o juízo começa logo pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado e estejamos atentos, preparados, em alertas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tópico 3, vivendo com fidelidade. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Isso aqui diz, irmãos, que nós não podemos ser crente de qualquer maneira. Nós não podemos ser crente de qualquer jeito. A Bíblia diz que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino de Deus. Mas eu vou entrar porque eu faço parte de uma igreja. Ó o dedinho, entra não. Eu vou entrar porque isso, aquilo, outro. Entra não. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ninguém entrará no reino de Deus. Porque nós não podemos ser crente apenas crente cultural. Estamos vivendo num país cristão. Quem não é cristão? Todo mundo é cristão. Todo mundo é filho de Deus. Eu sou evangélico, eu sou gospel, eu frequento uma igreja, eu tenho um cartão de membro, eu tenho uma ficha de membro numa igreja. Isso aí não garante a entrada de ninguém para o céu. Temos que estar preparados, vivendo em santidade. A Bíblia diz que qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como também ele é puro. E quando a gente fala de santidade, não é apenas ausência de pecados sexuais, porque tem muitos crentes que estão enganados, que acham que santidade é apenas não cometer pecados sexuais. Olha lá a lista das obras da carne. Olha lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, a lista lá de 16 obras da carne. As 3 primeiras são pecados sexuais, prostituição, pureza e lascívia. Mas também tem feitiçaria, tem idolatria, tem peleja, tem contenda de palavras, tem dissensões, tem discórdias, brigas, ódios, intolerância. Tudo isso são obras da carne, e a Bíblia diz que quem vive praticando essas coisas e coisas semelhantes a estas não entrarão no reino de Deus. Então não pense que pecado é só pecado na área sexual, não. Tem muita gente aí que na área sexual tem uma conduta ilibada, é tudo nos trinque, perfeito, mas em outras áreas só a misericórdia de Deus. Pecados sociais, pecados de relacionamento com as pessoas, isso são pecados graves, são pecados que transgridem o mandamento de Jesus para nós de amar o próximo como a si mesmo. Então são pessoas cheias de ódio, cheias de intolerância contra as outras, não tem compaixão, não tem empatia, não tem amor ao próximo. Então isso é falta de fruto.
é falta da manifestação do fruto do Espírito. A primeira virtude do fruto do Espírito é o amor. É a primeira virtude do fruto do Espírito. Então, meus irmãos, temos que estar preparados. 1 João diz: qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo disse assim: e todo o vosso espírito e alma e corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esperar a vinda de Jesus de qualquer jeito. Nós não podemos esperar a vinda de Jesus de qualquer maneira, porque não vai entrar lá de qualquer jeito e de qualquer maneira não. O crente tem que ser fiel. Deus vem arrebatar os fiéis da terra, aqueles que permaneceram firmes e constantes, aqueles que permaneceram leais à vontade de Deus. Fidelidade é a qualidade de ser cheio. Fidelidade é a característica do que é fiel. Fidelidade fala de lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Fidelidade é continuar andando na linha, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuar servindo ao Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Nós não podemos, irmãos, nos embaraçar com os negócios desta vida. E eu repito mais uma vez, coisas deste mundo não são só pecados sexuais, não é só questão de dinheiro, mas tem muita coisa que é do mundo. Tem muita coisa mundana que entrou no coração de muitos crentes e eles acham que não são coisas do mundo. Tenhamos cuidado, irmãos, devemos olhar no espelho. Qualquer um de nós, todos nós precisa. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, cada um de nós, eu, você, cada um de nós, temos que olhar no espelho para saber se estamos fiéis e leais àquilo que Jesus ensinou. A fidelidade é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala das 9 virtudes do fruto do Espírito, e uma delas é a fidelidade, é a lealdade ao Senhor. Meu irmão, não deixe Jesus por nada, não troque a sua fé por nada neste mundo, não deixe Jesus por nada neste mundo, mas permaneça fiel a Deus, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que, ainda que sejamos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel, Ele não muda, aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. O que era pecado no passado, continua sendo pecado no presente. O nosso Deus é fiel, Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir, assim como Ele disse no Antigo Testamento, que Jesus viria no Novo Testamento, aleluia. Ele também disse no Novo Testamento, que Jesus virá outra vez para arrebatar a sua igreja, aleluia, e Ele virá, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, essa palavra se cumpre. Assim como Ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. 2 Pedro 3:9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Tem aí alguns incrédulos que estão zombando de Deus, zombando da Bíblia, dizendo: desde quando eu sou menino que eu ouço esse negócio, dizer que Jesus vai vir, Jesus não veio ainda. Mas Pedro disse: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A longanimidade,
de Deus é grande. Ele espera que você se arrependa. Ele espera que você entregue a sua vida a Cristo, que você se conserte dos seus pecados e esteja fiel a Ele. A fidelidade, como já falamos, é uma das virtudes do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. É uma virtude fundamental na vida do crente. Jesus disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! É muito bom ser crente, irmãos, mas só vale a pena ser crente só se for crente fiel. Porque Deus só vai levar para o céu aquele que for fiel. Glórias ao nome de Jesus. Assim, meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, diz assim a nossa lição: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Não adianta, meu irmão, você ser fiel no passado e hoje não é mais fiel. Não pense que vai ser levado em conta o tempo de serviço seu, não. Ah, pastor, mas eu tenho uma folha de serviço prestado à igreja. Eu tenho uma folha de serviço prestado ao reino de Deus. Então Deus vai considerar, mesmo eu vivendo em pecado, mesmo assim, Deus vai ter pena de mim e vai me levar para o céu, porque eu trabalhei tanto para a obra dele. Olha o dedinho aqui, tenha cuidado, viu? Assim como Deus não leva em conta os pecados que praticamos no tempo da ignorância, e mesmo aquele que nos últimos momentos da sua vida se arrepender, entregar a sua vida a Cristo, vai ser salvo. Da mesma forma, aquele que passou a vida inteira sendo crente, mas depois se desviou, começou bem, mas agora continua mal, esse está perdido. Tenha cuidado, tem que estar preparado. Ezequiel capítulo 18, depois você lê em casa. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus aí, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Glórias a Deus.